Saudações, galera. A gente tá aqui com o Érico Palazzo. A gente vai bater um papo aqui com ele. E antes de começar, peço para você se inscrever nesse canal, para você assinar o canal de membro se você quer ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. E bora lá, doutor, por favor, até peço para você se apresentar aqui. Fala, Luan. Cara, primeiramente agradeço aí pela oportunidade, pelo convite de participar aqui no podcast. Meu nome é Érico Palazzo, né? Como você anunciou, sou delegado de polícia aqui no Distrito Federal, sou professor de Direito Penal e Processual Penal. E estamos aí, velho, sempre trabalhando, ajudando as pessoas a serem aprovadas em concurso público. Seguir essa trajetória aí que eu segui, cara, porque eu amo as carreiras policiais, amo dar aula, então eu junto tudo isso para ajudar o pessoal a se tornar policial também. E outros concursos públicos, né? Sensacionais que nós temos aí a oportunidade. Não, eu percebi que tu é um dos maiores professores que tem aqui, né, do GRAM. Ele dá uma relevância bastante para você, bem grande para vocês. E tu tava falando aqui que tu trabalha enquanto delegado em São Sebastião. Isso. E como é que é esse rolê lá em São Sebastião? Porque é uma das RAs pegadas ali, né? Exato, cara. Para quem não conhece o Distrito Federal, né, São Sebastião ele fica bem ao sul-sudeste ali do Distrito Federal. É uma área muito grande que a gente tem para a nossa delegacia, é uma das maiores áreas geográficas. Onde fica Papuda, inclusive. Fica, exatamente. O complexo penitenciário da Papuda está dentro da nossa área, né, geográfica de atuação. E é um local bem periferia mesmo, com muita criminalidade. O plantão não passa em branco, né? A gente sempre está trabalhando, sempre fazendo flagrante. É uma demanda muito grande que a sociedade tem. E claro que o crime ele acontece em todas as classes sociais, mas existem locais que ele acontece com mais frequência. E infelizmente São Sebastião é uma cidade que tem muita criminalidade, que a gente sempre busca reduzir esses índices. E, velho, a gente trabalha lá dando o nosso máximo para que isso aconteça. O que é teu pão francês lá, se eu posso falar assim? O que mais acontece com a tua recorrência maior de Luan, crimes? cara, cada plantão é de um jeito, né? E assim, existem crimes que são mais recorrentes e tem aqueles crimes que acabam marcando a gente e que tocam mais o nosso coração e que faz a gente ter um desejo ainda maior de apurá-los. Nós temos crimes muito recorrentes em violência doméstica. Violência doméstica eu diria assim, que é o carro-chefe hoje de qualquer delegacia em periferia do Distrito Federal. Né? É muita violência relacionada, é muito crime, muita ocorrência relacionada à violência doméstica. Então, Lei Maria da Penha, agressão, conflitos familiares. E esse tipo de ocorrência tem um grande problema, cara, porque traz uma carga emocional muito grande para a delegacia. Quando a gente fala assim, vamos prender um bandido, um cara que está assaltando as ruas. Quando você efetua a prisão desse cara, é uma grande festa, uma grande felicidade você tirar um indivíduo desse das ruas. Mas na hora que ele chega na delegacia, ele já conhece os procedimentos, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Ele baixa a cabeça, ele fala, doutor, o que é para eu fazer, o que é para eu não fazer? Eu pergunto para ele, você quer falar? Se ele quiser dar a versão dele, ele vai dar a versão dele, simples, direta. Se ele não quiser dar a versão, ele fala, doutor, eu quero ficar em silêncio. Ele vai pro corró, né? É um cliente bem acostumado ali com o procedimento. Sabe o tratamento que a polícia vai lhe dar e a gente já sabe o que esperar dele. Claro, sempre tomando todos os cuidados pela segurança, mas ele já sabe exatamente quais são os trâmites. Né? E não traz aquela carga emocional para dentro da delegacia. Então, quando prende um traficante, quando você prende alguém que pratica roubos, quando você prende alguém que já praticou outros homicídios, né? um reincidente aí em homicídios, ele sabe os procedimentos e ele não traz consigo essa carga emocional. Agora, quando você lida com violência doméstica familiar contra a mulher ou qualquer tipo de conflito familiar, vem consigo ali uma carga emocional muito forte, um conflito familiar, algo extremamente estressante para o policial. Né? A gente tem ali um indivíduo que não é um criminoso contumaz, não é no dia a dia ele pratica crimes, no geral é um sujeito trabalhador, uma pessoa que desempenha ali alguma função empregatícia, entretanto, dentro da sua casa, ele se transforma. Dentro da sua casa é um sujeito violento, é o Hulk, é um grosso, é um cara sem jeito algum, entendeu? No trato com seus familiares. E uma hora, se não, muitas mulheres logo de início já repelem esse tipo de indivíduo, mas em alguns momentos as mulheres elas ficam com esse receio de procurar a polícia, né, de tomar uma atitude. Claro, e tem vários estudos relacionados a essa questão psicológica, para que as mulheres tomem coragem de buscar a polícia. E quando elas tomam essa coragem, a gente fica muito feliz quando isso acontece, e elas denunciam e elas relatam que foram vítimas de algum tipo de agressão.
Obviamente a polícia toma atitudes em relação a isso e efetua prisões, instaura inquérito policial, chama esse indivíduo para ser ouvido e muitas vezes ele vai ser preso em flagrante, né? Se a situação se configurar uma situação flagrancial. E aí que está a grande questão, você tirar uma pessoa que nunca foi levada à delegacia, tirá-la de sua casa e levar à delegacia de polícia e informar a esta pessoa que ela vai ficar presa, geralmente não se aceita isso muito bem. E aí você tem uma carga emocional muito grande numa ocorrência como essa, na lavratura de um auto de prisão em flagrante, né? E às vezes a própria vítima, que inicialmente ela tinha interesse na persecução penal, ela se sente culpada por ver o marido de anos a fio, simplesmente agora dentro de uma delegacia, dentro de uma cela, sendo preso como qualquer outro criminoso que ele é. E isso gera às vezes uma carga emocional para a mulher de arrependimento. Ela se arrepende por ter denunciado, por ter feito o certo e ter denunciado o seu marido, né? Então, assim, nós temos muitas ocorrências de violência doméstica, traz essa carga emocional e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que saber como lidar com cada tipo de cliente que chega à delegacia de polícia. Mas, obviamente, se eu fosse falar para você aqui, os crimes que mais me trazem satisfação de prender o indivíduo é estupro de vulnerável. Porque o estupro de vulnerável é um crime que acontece dentro de casa também. É um crime, em regra, de violência doméstica. Né? Aquela história do velhinho que rapta crianças e leva para casa dele, isso daí acontece? Acontece, mas é muito raro. O estupro de vulnerável é praticado por aquele indivíduo que já está dentro da casa. É o padrasto, é o namorado da mãe, é um tio, é um irmão, é uma pessoa que mora de favor na casa. E que se aproveita das facilidades de já estar próximo do vulnerável, da criança, aproveita-se disso para abusar daquela criança. E isso, cara, é um crime, assim, para mim, sem perdão. É um crime que não há... nada justifica. Gera uma revolta. Gera uma revolta muito grande. E um dos casos mais marcantes que eu já tive na minha vida como delegado de polícia foi exatamente de uma moça de 11, 12 anos de idade, que estava na escola e começou a se envolver com o professor. Parênteses, professor com 50 anos de idade. Ele era o professor dessa moça e ele começou Enfim, claro que um professor tem um poder sobre uma criança e quanto mais sendo o professor dela. E ele começou a seduzir essa criança e eles passaram a praticar atos libidinosos dentro da escola. E quando a família dela veio relatar essa situação para mim, nós na delegacia, os delegados de polícia, a gente não pode fazer oitiva de crianças nem de adolescentes, né? Porque tem que ser feito o depoimento sem dano por pessoas especializadas, psicólogos especializados em ouvir crianças e adolescentes. Então nós não realizamos a oitiva. Eu não realizei a oitiva da vítima, mas eu realizei a oitiva do indivíduo, né? Do criminoso, e realizei a oitiva também dos pais da vítima. E, Alan, a gente vê aquele desespero... Luan, né? A gente vê aquele desespero dos pais, aquele desespero de ver assim, a infância da filha comprometida por conta de uma atitude do professor, quem deveria ensinar, né? Isso é extremamente revoltante, cara. É extremamente revoltante. Foi uma ocorrência que em pouco tempo a gente conseguiu efetuar, ele não estava em flagrante, a gente efetuou a prisão preventiva, né? Fizemos a representação junto ao juiz, foi deferida a prisão preventiva, foi cumprida a prisão preventiva e ele ficou preso muito tempo, até o momento que ele veio a ser julgado e condenado na justiça, né? Então foi até uma situação muito noticiada na imprensa aqui em Brasília. Então eu vou te falar, é uma grande satisfação que eu tenho em trabalhar em crimes que envolvem estupro de vulnerável e qualquer tipo de crime que lida com vulneráveis, né? Com pessoas que não têm como se defender. Tu tem uma sensação de justiça, de estar realmente fazendo justiça, principalmente com algo que te gera uma revolta, né? Exatamente, exatamente. Porque eu realmente também fico bem bolado com essas situações, cara. Bem bolado. É tanto que quando as pessoas falam, cara, geralmente quando o Jack é pego e levado, sempre tem aquelas histórias, né? De que na penitenciária ele arruma pro corpo dele. E gera uma satisfação errada em pensar que ele vai ter uma outra... alguma punição interna lá dentro também, né? Sim, cara. E assim,
É claro que a gente não deve buscar essa vingança. Não é o propósito do direito penal. Exatamente, né? não é isso. Traz aquele grau de satisfação. Mas isso é mais eu, como delegado humano. de polícia, cara, eu, como delegado de polícia, qual que é o meu desejo? É ver aquele cara preso, afastado das ruas. Esses dias teve um vídeo que passou, 2 indivíduos que entraram num estabelecimento comercial e assaltaram a moça do caixa. E na hora que ela foi assaltada, cada um deles com uma arma de fogo, a moça simplesmente pegou o dinheiro, o numerário do caixa, entregou para eles. Acho que ela entregou o celular também. E na hora que eles saíam do caixa, na hora que eles saíam do estabelecimento, efetuaram um disparo na cabeça dessa mulher. Uma vítima que não reagiu. Luan, eu fico pensando o seguinte, cara. Qual que é a minha maior satisfação? E a polícia não vai descansar enquanto não prende um indivíduo desse. Saber que um cara desse está nas ruas, nas ruas, isso aí causa um temor pra gente. Amanhã eu sei que outro inocente vai morrer. Amanhã eu sei, minha esposa que tem comércio aqui no Distrito Federal, amanhã eles podem entrar na loja da minha esposa e quem sabe ela vai ser a vítima. Então, assim, esse tipo de situação gera uma revolta tão grande no policial e a gente faz tudo que está ao nosso alcance para efetuar a prisão de indivíduos assim. Agora, tudo que está no nosso alcance dentro da legalidade. E eu vou ser sincero, cara. Às vezes falam, Érico, você é delegado Nutella porque você não é delegado pró-armas. Eu até nunca falei se eu sou pró-armas ou não. Nunca falei porque eu não gosto de entrar em tema polêmico, até por conta da minha atuação como professor. Então, eu me reservo em relação a alguns temas polêmicos. Mas, Érico, você quer ver o cara morto? Você quer matar o cara? Não, velho. Não. Eu acho que a maior punição que ele tem é ficar preso. E aí vem toda aquela parte dos direitos humanos. Você é a favor dos direitos humanos? Sou a favor dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles se excedem e erram às vezes, e é um pé no saco? Claro que sim. Cria umas caricaturas. Né? Exatamente, exatamente. E os direitos humanos, eles são injustos, eles são julgadores, eles não conhecem a realidade? Tudo isso que falam é verdade. Mas a gente já teve uma polícia no Brasil, não há muito tempo, que era uma polícia que praticava muitos abusos. E é legal quando a polícia pratica abusos contra um criminoso. Polícia matou o Lázaro. Beleza. Todo mundo sabia que o Lázaro era bandido. Entendeu? Que o cara era um cara perigoso para a sociedade. Que ficasse preso 30 anos, 40 anos, ele ia ser solto e ia voltar a delinquir. Mas calma lá. E quando a polícia pratica excessos contra você? E quando a polícia pratica excessos contra um inocente? Aí é hora de chamar os direitos humanos. Exato. E aí, cara, nesse momento, todo mundo quer os direitos humanos. Todo mundo acha, pô, quero os direitos humanos, aqui eu tenho meus direitos humanos. E legal, você tem. Mas os direitos humanos, eles devem ser concedidos e devem ser aplicáveis em todas as situações. Então, assim, Érico, você é um delegado Nutella? Se é por isso que querem me chamar de delegado Nutella, podem chamar, velho. Podem chamar. Eu quero realizar o meu dever, eu quero realizar o meu trabalho, efetuando a prisão de quem é criminoso, mas jamais me excedendo dentro da minha função. Se hoje a polícia está limitada em algumas situações para investigar, vamos trabalhar então com a inteligência, com os meios que nos são concedidos, e hoje a tecnologia está aí para ajudar e demais a polícia, mas sem se exceder no trabalho. Porque hoje a gente excede em relação ao criminoso, toda a população aplaude. Mas se amanhã eu me excedo com um pai de família, com uma pessoa que não tem culpa, e alguém me filma, todo mundo me condena. E, cara, eu vou te falar, o policial, ele preza pelo seu trabalho. O policial sabe que ele ralou pra caramba pra passar num concurso público em diversas fases. São os concursos que mais tem fases, são os concursos policiais, para hoje se tornar um policial. Ele não vai colocar o seu ganha-pão, a sua vida, a sua liberdade em risco por conta de outras situações. É muito bonito chegar na mídia e falar que faz acontecer, que resolve, que briga com bandido, que detona, que viola domicílio alheio, que pratica abuso de autoridade, porque eu faço acontecer. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona a polícia. O bom policial, ele vai respeitar os direitos humanos. E que fique bem claro, eu não estou falando daqueles direitos humanos que desrespeitam o policial. Eu não estou falando daquela promotora que chegou uma vez e falou que o policial só pode efetuar disparos depois que alguém efetue disparos contra ele. Então, calma lá, eu tenho que esperar. Cadê a legítima defesa, que é a agressão injusta atual ou iminente? Cadê o iminente nisso? Se eu sei que alguém vai efetuar um disparo contra mim, se tem um risco concreto de alguém efetuar um disparo contra mim, isso me dá legítima defesa
para me defender e efetuar disparos contra ele. Eu não tenho que esperar alguém efetuar disparos contra ele. Mas ela eliminou o eminente e criou a legítima defesa tardia. Exatamente. A posterior, né? Legítima defesa posterior. Que maluquice. Então não é assim que as coisas funcionam. Então é claro que os direitos humanos que a gente vê, na maioria das vezes, são direitos humanos exagerados, indevidos, que não conhecem a realidade do policial. Entretanto, os direitos humanos, como deveriam ser, esse eu sou a favor. Me fala uma coisa, quando tem algum caso como esse aí, por exemplo, desse bandido que fez o assalto, a vítima não reagiu e ele acabou efetuando disparo contra ela, logicamente é um crime que deve gerar uma comoção social ali pelo que aconteceu. Quando acontece algum crime assim, tu enquanto delegado, tem alguma pressão social ou política para tu solucionar? E aí, doutor, você não vai resolver o negócio? Como que é para vocês isso aí? Olha, existem casos de grande repercussão, né? São os casos de grande repercussão. Exatamente. Acaba que casos, na maioria dos casos, a maioria dos crimes que são praticados, a sociedade não toma conhecimento. Né? A mídia, obviamente, ela é limitada. Ela não tem como apurar e como noticiar tudo que acontece. Então ela vai noticiar aquilo que ela sente que vai dar mais ibope, aquilo que vai dar mais mídia para ela. E esses acabam sendo os casos de grande relevância. Esses casos de grande relevância geram uma pressão na polícia? Vai estar mentindo quem disser que não. Claro que gera. Né? Se a gente já se sente pressionado pela família, cara, a família da vítima, a família da vítima de um homicídio, que vai até a delegacia e pergunta, doutor, e aí? Cadê o autor do crime? Vocês já investigaram? Vocês já descobriram quem matou meu filho? Se isso já gera uma pressão, cara, gigantesca pra gente... Que é tu que olha no olho da Exatamente, porque a gente que olha no olho da vítima, a gente que olha no olho da família da vítima, isso já vai trazer uma carga emocional muito grande. Imagina agora a população toda, a mídia no seu pé, falando, ei, você tem que resolver esse crime. E é por isso, voltando ao caso do Lázaro, que muita gente tentou criticar a Polícia Militar de Minas Gerais por ter matado o Lázaro, né? Obviamente que ali são situações que estão sendo apuradas, mas tudo indica que houve legítima defesa dos policiais, que ele teria efetuado esse disparo antes, e que muita gente criticou o fato dos policiais comemorarem. Eu falei o seguinte para muitas pessoas, por acaso vocês já ficaram 15 dias dentro de uma mata, atrás de um bandido, correndo o risco de ser alvejado? Se você já fez isso e não comemorou como eles comemoraram, então você pode criticar a atitude deles. Cara, 15 dias dentro da mata, correndo o risco de tomar um tiro a qualquer hora. Você consegue uma vitória dessas, que você está sendo pressionado pela mídia. Sendo noticiado no Brasil inteiro. Noticiado no Brasil inteiro. O Brasil inteiro falando da incompetência da polícia. Exatamente. Pô, esses policiais, como assim 300 policiais não conseguem pegar esses caras? A polícia não tem tecnologia, a polícia não tem o Estado não tem policiais para isso? Entendeu? Imagina essa pressão. Então essa pressão existe e permeia a vida do delegado e do policial? Claro que sim. Claro que sim. E óbvio, é uma situação que tem que saber lidar. Você não pode, e aí o que já aconteceu em alguns casos famosos que tivemos até mesmo no Distrito Federal, o delegado, investigadores, agentes deixaram essa pressão tocar tão forte neles que eles acabaram praticando abusos na intenção de dar uma resposta para a sociedade. E aí, obviamente, isso não vai dar certo. Pancada. Cara... tu já trabalhou tu sempre trabalhou em São Sebastião? Sempre. Sempre trabalhou. Na verdade, a minha história, cara, começou quando eu era agente de polícia. Né? Eu me tornei agente de polícia em 2014. Então, é até engraçado a minha história, porque hoje eu sou delegado de carteirinha, eu amo o que eu faço. Mas não era assim. Eu não fui aquela pessoa que nasceu sonhando em ser delegado, sonhando em ser policial. Na verdade, meus pais eram funcionários públicos aqui no Distrito Federal e eu tinha intenção de ser funcionário público. Depois de advogado durante um tempo, fui advogado em São Paulo, advogado tributarista, gostei dessa vida, mas chegou um momento que eu falei, não, eu acho que é melhor eu ir para a área pública. Tu era advogado tributarista? Tributarista. Lá saiu, em São Paulo. Caraca. E larguei larguei mesmo, eu fiquei desempregado, eu me casei e 2 meses depois eu larguei, fiquei desempregado, falei com a minha esposa, olha, bora para Brasília, ela era de São Paulo, falei, vamos para Brasília, porque eu sinto que o meu negócio é estudar para concurso. Caramba. Por mais que eu esteja aqui bem empregado, dá para continuar, dá para crescer no Direito escritório. tributário, as causas milionárias. Causas milionárias, não que eu visse esse dinheiro, que fique bem claro, eu era empregado, eu era um advogado empregado do escritório.
Então eu não vi esse dinheiro que os advogados tributaristas veem por aí. Eu falei, olha, eu vou seguir um outro rumo. Minha esposa me apoiou, a gente veio para Brasília, porque minha família já era daqui, e eu vim até ser correspondente desse escritório. Eles tinham muitas causas aqui no CARF. Ainda mais naquela época. No STJ, exatamente. Então eu vim aqui e fazia diligências para eles e ganhava ali, fazia bicos, né? Por diligências eu ganhava, ficava torcendo para eles mandarem mais coisa para mim. E ganhando ali um dinheirinho suficiente para me manter com a minha esposa. Ela veio para cá também, lá ela tinha emprego, aqui ela veio desempregada também. A gente veio com o dinheirinho que tinha juntado e sobrevivendo aos poucos. E eu falei, beleza, vamos estudar para concurso público. Janeiro de 2013 foi quando eu comecei a estudar para concurso público e eu vou estudar para concurso de tribunais. Técnico judiciário, analista judiciário, eu sou da área de advocacia, para mim é melhor ir para essa área. E comecei a estudar. Comecei a ter bons resultados. Com 6 meses de estudos, eu já estava tendo bons resultados, ficando ali em prova discursiva. Fui reprovado em prova discursiva por 3 décimos. Foi uma das maiores tristezas da minha vida. Coisa que eu estava dentro das vagas. Então, nossa, assim, 3 décimos. 3 décimos. Recorri, entrei na justiça, mandado de segurança para anular. Tudo que era tudo possível. Que eu podia, velho. E nada deu certo. Não era para ser, cara. Porque se eu tivesse pro tribunal ainda? Para tribunal. Porque se eu tivesse entrado para tribunal, eu teria ficado para tribunal pro resto da minha vida. Se tivesse entrado em analista, tu estaria lá. Eu tava lá para analista, e aí eu segui outro rumo, estudar para juiz, estudar para Ministério Público, defensor público. Eu não iria para a área das carreiras policiais. E, cara, Deus escreve certo por linhas tortas, realmente, porque foi um sofrimento essas reprovações. Não foi só essa de 3 décimos, teve a de meio ponto também. Tive assim, passei uns bons bocados aí nesse ano. E precisando de dinheiro, velho. E aí chegou no final de 2013, nesse primeiro ano de estudos, foi quando saiu o edital da Polícia Civil do DF. E saiu, eu fiquei sabendo, saiu um concurso aí da PCDF. E daí? Eu não vou fazer esse concurso. Eu nem pensava em fazer esse concurso. Saiu primeiro de escrivão, tanto que eu nem me inscrevi pro de escrivão. E depois saiu na sequência o de agente. E aí foi minha irmã que falou, Érico, dá uma olhada aqui nessa remuneração de agente da PCDF. É a mesma remuneração que você está estudando para cargo de tribunais. O conteúdo é muito parecido. Eu falei, não é que é mesmo? Pô, ficar aqui no Distrito Federal, eu tô fazendo concurso no Brasil inteiro de tribunais, deixa eu fazer esse concurso aqui para ficar no DF, né? PCDF, excelente. Se você me perguntasse à época se eu sabia a diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar, eu sabia por alto. Polícia Militar anda uniformizada. Anda fardada. Anda fardada. Polícia Civil tem distintivo e não anda... Pronto, era isso que eu sabia da diferença. Eu não sabia nada de carreiras policiais, eu não sabia que eu ia ter que fazer um TAF, eu não sabia absolutamente nada. E aí, cara, peguei o edital e falei, são essas disciplinas, ok, tem que estudar mais aqui direito penal, processual penal, porque as outras eu meio que já tinha estudado realmente. Peguei ali pesado em direito penal, direito processual penal, a prova foi em novembro de 2013, 11 meses que eu tinha de estudo no total para concurso público. Claro que eu trazia uma bagagem comigo, era formado em direito, tinha sido advogado. E aí, cara, deu certo. Fui aprovado nesse concurso. Entrou pra gente. Entrei pra agente da PCDF. O curso de formação foi no ano seguinte, maio de 2014. E eu vou te falar uma coisa, cara. Quando eu entrei naquele curso de formação e eu vi as pessoas vibrando, as pessoas falando, caramba, velho, eu alcancei meu sonho, sou agente da PCDF, eu falei, putz, cara, eu tirei uma pessoa daqui. Eu entrei aqui no lugar de uma pessoa que tem vocação para estar aqui. E eu juro para você que eu me senti mal com aquilo. Porque eu falei, eu tô aqui hoje, daqui a pouco eu vou continuar estudando e vou sair. E eu falei, eu tirei a vaga, eu tirei o sonho de uma pessoa, eu estando aqui no curso de formação. Tive esse pensamento durante os 2 dias, depois eu falei, não, cara, mas calma lá, eu fiz um concurso público, igualdade de condições para todo mundo, eu me mostrei capaz, fui aprovado, então deixa eu aproveitar isso daqui. E, cara, foi 1 mês de curso de formação, foi um curso de formação bem rápido. E nesse 1 mês, eu brinco que assim, aconteceu uma mágica que até hoje eu não sei explicar. Eu me envolvi com aquilo ali de tal maneira, eu criei uma paixão pelas carreiras policiais, que dentro deste 1 mês, aquele Érico que entrou, que pensava em continuar estudando e sai fora porque não pensava em ser policial, se transformou no Érico que acabou o curso de formação querendo ser policial, tendo uma vocação desenvolvida ao longo do curso de formação e com o maior desejo de me tornar delegado de polícia. Isso é o efeito do gás. Pois é. Cara, e eu simplesmente... Acabou o curso de formação e já no curso de formação eu conheci alguns delegados, eu admirava assim, falei, cara, que massa, o cara é delegado de polícia, velho, que cargo sensacional, que carreira top, é isso que eu quero. Ser agente é fera,
Mas, cara, eu sou formado em Direito, eu tenho prática jurídica, eu posso fazer qualquer concurso para delegado do Brasil. Eu vou fazer isso. E aí o curso de formação acabou em julho de 2014. Julho de 2014 eu já tomei posse como agente da PCDF. 2 de julho de 2014 eu me tornei agente da PCDF. Dia 3 de julho, dia seguinte, eu já estava estudando para ser delegado de polícia. E eu peguei todo esse segundo semestre de 2014 estudando para ser delegado de polícia. Não saíram muitos editais, saiu um edital de delegado na Polícia Civil do Ceará. Eu falei, cara, não vou nem fazer esse concurso porque eu não estou no nível. A prova era em janeiro de 2015. Eu falei, não vou fazer essa prova, não estou no nível, não vou conseguir ser aprovado nesse concurso. E não me inscrevi. E não me inscrevi no concurso de delegado da Polícia Civil do Ceará. E aí, velho, dia 31 de dezembro de 2014, Réveillon, tô na festa de Réveillon aqui em Brasília, chega no WhatsApp, ou mensagem, nem lembro agora, se já tinha, acho que já tinha WhatsApp, 2014 já tinha. Aí me mandaram lá, olha, edital PCDF. Eu falei, calma lá, como assim? Tinha a notícia que poderia sair esse concurso e tudo mais, mas era uma situação meio remota, uma possibilidade meio remota. E aí, cara, último ato do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, porque ele perdeu a reeleição, último ato dele, publicação do edital de delegado da PCDF. Foi uma edição extra do Diário Oficial que saiu às 18 horas do dia 31 de dezembro de 2014. Lembro o horário. Lembro o horário, porque foi o último ato praticado pelo ex-governador. Eu peguei o edital, cara, já na festa de Réveillon, comecei a ler aquilo. Eu falei, velho, eu tenho que dar um jeito, cara. Eu tenho que ser aprovado nesse concurso. Eu queria ser delegado em qualquer lugar do Brasil. Virou promessa de final de ano, de virada de ano. Com certeza, com certeza. Eu falei, esse aqui é o concurso que eu tenho que ser aprovado. Eu quero ser delegado em qualquer lugar do Brasil. Mas já pensou ser delegado de um Distrito Federal, cara? A minha casa, a minha cidade, onde eu nasci, a instituição a qual eu já pertenço. Para mim aquilo ali assim, passou a ser, se já era um sonho, passou a ser uma obstinação ser aprovado naquele concurso. Tanto que passou a virada, já falei com minha esposa, vamos embora para casa, porque amanhã é outro Érico, você vai ficar aí alguns meses me vendo pouco, porque meu foco é ser aprovado nesse concurso. E ela me deu todo o apoio. E estava eu lá no dia 1º de janeiro de 2015 estudando. Eu já vinha estudando para delegado, agora foi de assim, um ritmo de estudos maluco que eu imprimi até a data da prova. Minha sorte, a data da prova era em maio de 2015. Então eram 4 meses e meio que eu tinha até a data da prova. E aí, velho, pegou esses 4 meses e meio, sem vida, estudando, feito um condenado. Surgiu a prova de delegado da Polícia Civil de Pernambuco. Eu me inscrevi, mas a prova foi cancelada 2 dias antes de eu viajar para Pernambuco. Então, assim, não fiz essa prova. A do Ceará, eu peguei depois as questões. Eu falei, putz, teria acertado. Por que eu não fui fazer essa prova? Que besteira esse negócio de achar que não está preparado. Falei, o que resta agora? E a única coisa que eu vou ter é delegado da PCDF. E eu tenho que ser aprovado nesse concurso. Cara, eu estudava manhã, tarde e noite. Chegava à noite esgotado. 16 horas líquidas. Não chegava a isso, né? Tem essa grande polêmica. Pô, o cara estudava 16 horas líquidas. Não, mas eu ficava sentado ali 12 horas na cadeira. Líquidas, muito menos que isso. Mas 12 horas sentados ali na cadeira, estudando, me dedicando. E fora as horas que eu me ajoelhava no chão e orava a Deus e pedia, Senhor, eu tô fazendo o que eu posso. Se puder me ajudar, seu filho tá pronto. E eu orava, cara. Eu ia pro chão, ajoelhava e orava a Deus e pedia, assim, se ele pudesse me conceder aquela bênção, porque eu ia fazer o possível e impossível para me tornar delegado de polícia. E, enfim, cara, estudei. Chegou na prova, maio de 2015, fui aprovado na prova objetiva, fiquei bem classificado, eram 100 vagas mais 100 cadastros de reserva. Eu fiquei mais ou menos na posição 300, né? Então, assim, eu tinha que mandar bem na prova subjetiva, na prova discursiva, que ia ser dali a 1 mês e meio, mais ou menos, para que eu ganhasse posições e entrasse pelo menos no cadastro de reserva, porque a PCDF sempre nomeia o cadastro de reserva. Então, eu sabia que eu tinha que ficar dentro dos 200 primeiros colocados. Tinha uma chance ali. Exato. Beleza, velho. Estudei. Fui aprovado na prova objetiva. Estudei mais 1 mês e meio. Aprendi a fazer a peça prática de delegado. Chegou no dia da prova discursiva para delegado de polícia. Eram 3 questões e uma peça discursiva, né? Uma peça prática profissional de delegado de polícia. Eu abro a prova, as 3 questões, eu não sabia responder nenhuma. Eu não tô de brincadeira. Eu não sabia responder nenhuma daquelas 3 questões. Eu não sei até hoje. Eu pego aquelas 3 questões até hoje e eu falo, essa daqui foi Deus que me ajudou, essa daqui Deus ajudou a todos porque a questão teve que ser anulada. Era uma questão tão absurda que era de uma doutrina alemã
que nem existia na língua portuguesa. Maravilha. Então a banca de ofício teve que anular aquela questão. Quem foi esse examinador nerd desse jeito? Não, desrespeitoso, né, cara? Pô. Desrespeitoso. E aí teve que anular para todo mundo a questão 2. Foi a bênção de todos, porque senão teria só um aprovado no concurso. E a questão 3... Ainda teve um cara que acertou essa questão? Não que acertou a questão, mas que conseguiria a pontuação mínima. Ninguém acertou a questão, mas que conseguiria a pontuação mínima para ser aprovado. Você tinha que tirar 60% da prova. Ninguém tinha tirado 60% da prova se não tivesse os pontos dessa questão. E aí na terceira questão, era uma questão que envolvia direito tributário com direito ambiental, tipo assim, nada a ver com delegado de polícia. E por sorte eu encontrei o dispositivo, que era uma prova com consulta, eu encontrei a taxa que estava sendo cobrada de direito ambiental, encontrei no Vadmecum. E tu já era tributarista? E já era tributarista, e aí isso nessa questão me ajudou. A outra questão era uma questão de uso capião, que eu também, velho, consegui responder, não sei como. Claro, na época eu tinha conhecimento de direito civil porque eu estava estudando. Então, assim, eu conhecia um pouco de uso capião, deu para responder, consegui ali metade da pontuação. A de direito tributário com administrativo eu consegui também uma pontuação legal. Questão de uso capião para delegado? Que doideira. As 3 questões, uma de uso capião, direito civil, a outra, direito ambiental com direito tributário. E a terceira que foi anulada, direito constitucional. Alemão. Alemão, direito constitucional alemão, que fique claro. Tudo em casa. Direito constitucional alemão. E eu olhando a prova, falei, cara, entrei no lugar errado. Isso aqui é a prova, cadê as questões de penal, processual penal, legislação extravagante? Porque eu estudei para isso, velho. Eu vou ser delegado de polícia. Não são para essas questões malucas que estão aqui. Fui para peça. Esse juiz substituto, exatamente. Estou estudando para juiz aqui, para cartorário. Né? Para que eu estou estudando? Aí, cara, quando eu chego na peça, a peça, geralmente peça de delegado de polícia, é no máximo uma página, às vezes são meia página. É um caso simples para você buscar ali a providência correta, né? Um relatório, para você buscar ali uma representação por prisão preventiva, temporária, interceptação telefônica. Quando eu vejo o enunciado da peça, são 2 páginas inteiras. Inteira, a outra inteira. O enunciado. O enunciado da questão. E você aí achando que faz questões grandes. Aquela que tu lê o primeiro parágrafo e já esqueceu o início. Exato, cara. Exato. E sublinhando e tentando entender o que estava sendo falado. E aí, em determinado momento, eu peguei, vi o que estava sendo pedido na peça, identifiquei qual era a peça que eu deveria fazer, um relatório final com prisão preventiva, que tinha uns outros pedidos que eu tinha que fazer também, outras representações. Beleza, identifiquei. Eu vou mandar bem nessa peça. Só que aí não tinha espaço para escrever tudo que eles tinham pedido. Então, assim, eu mudei completamente uma forma que faz peça para delegado de polícia. A parte dos fatos eu tirei, fiz em 2 linhas, porque fatos eu sei que não é pontuado juridicamente. O que eles pontuam é a parte jurídica, já estava ligado nisso. Então, assim, enfim, fiz uma boa peça. Fiz uma excelente peça, modéstia à parte, e que me deu uma excelente pontuação na prova discursiva. Da posição 300, eu fui para a posição 40 e poucos, 40º alguma coisa. E depois nas demais fases do concurso... Uma excelente prova. Exato. Eu fiz uma prova muito boa, a minha prova discursiva. E aí chegou nas demais fases para o concurso, era prova oral, prova que eu fui muito bem, tirei 39 de 40 pontos. Era prova, o próprio TAF, né? E algumas pessoas foram perdendo posição, eu fui ganhando posição, acabei o concurso em 38º, dentro das vagas, feliz da vida. Mas, velho... Eu saí daquela prova discursiva tendo a certeza que meu sonho tinha ido por água abaixo. Falei, acabou para mim, deixa eu parar, estudar para outro concurso de delegado. Não tinha outro concurso de delegado de polícia aberto, nem as vias de abrir. Tanto que o outro concurso que teve para delegado de polícia só foi em 2016. Eu falei, já era isso daqui. Já era. E eu tinha certeza que eu ia ser reprovado naquele concurso. Eu falei, deixei passar a oportunidade. O próximo concurso, sabe-se lá quando vai ter um próximo concurso para delegado na PCDF. É angustiante estudar para concurso, né, cara? É angustiante. Sabe quando é que vai ser o próximo concurso para delegado da PCDF? Ano que vem. Se eu não tivesse sido aprovado em 2015, a minha próxima oportunidade seria, né, em 2022. Nossa, cara. Em 2022. Então, eu tinha conhecimento disso. Eu falei, estão nomeando 200 pessoas agora, vai demorar até o próximo concurso. E vai sair agora em 2022. Então eu sabia que era uma oportunidade, quase uma oportunidade única, porque se eu não fosse aprovado ali, eu ia ter que estudar para delegado em outros estados e provavelmente não iria continuar estudando depois para voltar para o Distrito Federal. A minha vida ia tomar um rumo muito diferente da que tomou.
E eu acabei sendo aprovado, cara. Assim, foi um dia inesquecível na minha vida. Eu lembro do local, da hora, da situação, de quem me ligou falando: Érico, eu vi aqui seu nome no Diário Oficial, você foi aprovado. Tu não tava esperando? Não tava esperando, eu não tava F5 na página? de forma alguma, porque eu sabia que eu ia ser reprovado. Falei, acabou. Eu até descansei, depois da prova discursiva eu parei de estudar. Eu falei, vou relaxar agora, vou tirar 1 mês, 2 meses aí pra dar uma descansada. Porque, velho, desde janeiro eu tava estudando feito um condenado, uma coisa assim, que eu nunca tinha estudado na minha vida antes. Então eu falei, vou descansar agora pra parar. Sou agente da PCDF, eu tenho meu ganha-pão, eu sou feliz como agente da PCDF, mas eu sei que eu posso mais, eu vou continuar estudando. Mas nesse não deu. Vamos ver agora quais são as próximas portas que vão se abrir pra mim. E aí eu fui aprovado, cara. E aí foi quando, assim, eu tive a minha plenitude de satisfação e de objetivo alcançado na minha vida. Aquilo lá para qual eu tinha me proposto, o meu sonho, o que eu tinha decidido seguir, eu consegui alcançar. Né? E, enfim, foi uma maior felicidade. E até me perguntam, Érico, como é que você virou professor? Você sempre quis ser professor? Eu ia te perguntar isso, realmente. Nunca, cara. Nunca pensei em ser professor. Nunca passou pela minha cabeça ser professor. Para mim, o professor foi sempre aquele cara que nasceu para aquilo, aquele cara que tem o dom da oratória, que sabe falar, que sabe explicar. E eu não me via dessa maneira. Ah, você foi bem na prova oral para delegado? Sim, eu fui bem na prova oral porque as perguntas eu sabia responder, era a minha cabeça, né? Eu sabia responder, então é fácil você falar do que você sabe. Mas quando eu peguei... eu comecei... Um grande amigo meu, Fernando Mesquita, que fala sempre, né? Ele foi um dos primeiros a falar sobre concurso público, acompanhamento individual de concurso público. Grande amigo meu da minha infância, a gente se conhece desde o ensino médio, desde o ensino fundamental. Nossa. Ele virou para mim e falou assim, Érico, seguinte, cara, você é delegado de polícia, você tem um cargo top, você é um cara... Eu sei quem é o Fernando. Ele é muito conhecido no meio. Você é um cara inteligente, você é um cara que tem tudo o que precisa para entrar nesse mundo de concurso público, como professor, como mentor, como coach. Eu falei, será, cara? Eu não acho que eu tenho, não. Ele tem sim. Eu falei, não tenho, não. Aí ele foi um dia do nada, e ele já é um cara assim, muito famoso, me marcou lá no Instagram dele. Barbudão, exatamente. Acho que até já tentei convidar ele também pra cá. Ele é um cara gente boa, depois eu faço aí a ponte pra ele vir aqui ser entrevistado por você. E aí ele foi e falou assim, ele me marcou numa publicação do Instagram dele, e de repente, um dia eu tô em casa, de repente chega lá, 300 novos seguidores no meu Instagram que tinha 40 pessoas, né, só... Eu falei, que coisa estranha, cara, o que tá acontecendo? Aí eu vejo que o Fernando Mesquita tinha me marcado, né, no Instagram dele, encaminhando essa galera para me seguir. E começou, cara. Muita gente me perguntava, como é que você foi aprovado? Como é que você foi aprovado? E eu falei, cara, eu fui aprovado assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu usei esses materiais, né, contando a minha experiência, sem qualquer objetivo financeiro, sem qualquer objetivo de aparecer, de buscar alguma coisa profissional. Porque eu sou delegado, estou feliz com isso, sou isso, e vou ser pro resto da minha vida. E aí, cara, nesse negócio de começar a falar sobre concurso, para ajudar concurseiros que estavam passando pelo que eu já tinha passado... Tu sabe da angústia que é, Eu sei exatamente da angústia, cara. Eu sei exatamente da angústia. Semana passada eu estava em Sergipe, dei uma aula lá em Sergipe, e na entrada da prova da Polícia Civil do Sergipe, uma aluna me reconheceu. Eu vi tu postando. Exato, uma aluna me reconheceu na porta da prova, e na hora que ela me viu, professor... E começou a chorar, cara. Começou a chorar. Eu fiquei extremamente emocionado, abracei ela. E eu sei exatamente o que ela estava sentindo naquela entrada da prova. Né? Ela não chorou porque ela me viu, ela chorou porque ela viu uma pessoa que ela admira e ela teve ali um momento de desabafo ao me ver. E eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Né? Eu abracei ali assim, uma comunhão de sentimentos, porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Né? E foi isso que eu comecei a fazer no meu Instagram. Compartilhar, não, sem vender mentoria, sem vender coach, sem vender nada, compartilhando. Né? E isso me deu uma prospecção. E o Fernando Mesquita, fazendo projetos com ele, eu comecei a crescer lá no Instagram, mas sim, tinha lá uns 10 mil seguidores no meu Instagram, quando foi publicado a autorização do concurso de escrivão da PCDF, em agosto de 2018. E aí o Gran Cursos Online me chamou para uma live. Né? Um colaborador do Gran, que por acaso me seguia, falou, Pedro, grande amigo. Ele virou para mim e falou assim, Érico, é o seguinte, eu sou seu seguidor aqui, hoje foi autorizado o concurso de escrivão da PCDF,
como você já foi agente da PCDF, como você é delegado da PCDF, você se importaria em vir aqui no Gran Curso Online para fazer uma live, para comentar esse edital? Eu falei, que legal saber. Eu pensei que tu era amigo do Grangeiro desde sempre. Jamais, cara, jamais. Não conhecia o Grangeiro, não conhecia ninguém do Gran Cursos Online, não conhecia ninguém. Simplesmente esse seguidor, que era colaborador do Gran Curso Online, hoje não é mais, hoje ele é policial militar do DF, foi aprovado em concurso, que me convidou. Eu falei, ok, estarei aí. Qual horário? 14 horas? Estarei aí pra gente fazer essa live. Quando eu chego lá, eu entro na sala, no estúdio, para fazer a live, e quem tá ao meu lado? Aragonê Fernandes, que é juiz do TJDFT e um dos caras mais sensacionais que eu conheço, um grande fã. Do Sai Pobreza. Do Sai Pobreza, do canal Sai Pobreza, o mito que a gente fala aí do Gran Curso Online, que é o Aragonê Fernandes, é o famoso gafanhoto, né? Por que se chamou ele de gafanhoto? Cara, o gafanhoto é porque, na verdade, ele chama os alunos de pequenos gafanhotos, tá. Entendeu? E aí ficou chamando ele de grande gafanhoto. É aquele o professor, aquele que ensina os pequenos gafanhotos, né? E aí essa live era com ele. E eu não o conhecia. Não sabia quem era Aragonê, não sabia quem era Gabriel, não sabia quem era Rodrigo Calado, eu não sabia quem era ninguém. Elias Santana, que é um grande amigo meu hoje lá no Gran Curso Online, um amigo da minha vida, que eu também não sabia quem era, não sabia quem era ninguém. Porque eu nunca fui desse mundo da docência. Quem é docente conhece docente. Quem é do mundo da docência está nesse meio. Eu nunca estive nesse meio. Eu não conhecia ninguém. Então eu fui e nessa live, enfim, a gente fez uma live muito legal, eu com o professor Aragonê, e ao final da live o Aragonê vira para mim e fala, Érico, você tem vontade de dar aula? E aí, Luan, vou te falar, cara. Por 1/1000 de segundo, sabe aquela indecisão que fica na sua cabeça? Nunca tinha passado pela minha cabeça. E ele perguntou, você tem interesse em dar aula? A minha resposta rápida era, não. Não tenho interesse em dar aula. Nunca pensei nisso e não quero. Não é algo que me atrai. Nunca pensei em dar aula. E por 1/1000 de segundo, eu acabei dando a resposta inversa. Eu falei, tenho. E aí é uma coisa minha, cara, que eu nunca soube... Aquela resposta de conveniência, assim... Aquela resposta de conveniência e um pouco aspecto meu de nunca fechar portas. Abra as oportunidades. Eu não sei o dia de amanhã. Se amanhã eu não quiser dar aula, eu falo, Aragonê, obrigado por aquele convite, mas não tenho mais interesse, não. Mas nesse momento aqui que eu tô sendo colocado contra a parede, é melhor deixar a porta aberta. É melhor deixar a porta aberta. Eu falei, tenho. Eu achei que era uma coisa assim, vamos deixar a porta aberta para futuramente, se um dia tiver interesse do Gran, você vai ser chamado. Falei com o Aragonê, despedi dele, na hora que eu estou saindo, pegando o elevador para descer, vem uma coordenadora do Gran e me chama. Doutor Palazzo, vim aqui, quero conversar com você. Deu, pois não? O professor Aragonê falou que você quer dar aula aqui no Gran Curso Online. Eu preciso, urgentemente, de um professor para dar direito penal. E era o que eu assim, se eu fosse dar aula, se eu sonhasse em dar aula alguma coisa, seria direito penal e direito processual penal, que é o que eu passei a amar e o que eu faço todos os dias na delegacia de polícia. E eu preciso seu dia a dia? Que é o meu dia a dia, que é a minha vida, é direito penal, direito processual penal e legislação extravagante. E ela falou, eu preciso que você venha aqui na semana que vem para começar a gravar. Eu, calma aí, eu vim aqui para fazer uma live e você já tá me chamando para ser professor do Gran Curso Online? Aí ela... Eu não perguntei isso pra ela, né? Ela falou, você pode começar então semana que vem? E mais uma vez, não fecho portas. Eu, posso. Claro. Aceitei o desafio. Aceitei o desafio e dei uma aula. Eu gravei um título do Código Penal, que é o título de crimes contra o patrimônio, que é o que ela estava precisando na época. Somente o título de crimes contra o patrimônio. 23 aulas, matei ali artigos 155 a 183 do Código Penal. Entreguei as aulas para ela. Falei, daqui a um tempo essa galera me chama de novo se precisar de alguma coisa. Se não, beleza. Já gravei as aulas? Gravei as aulas, cumpri ali o meu papel. Acabei, na semana seguinte me chamaram para dar uma nova aula. Acabei aquela nova aula, me chamaram para dar uma nova aula. Aí começaram a me chamar para live. Aí me chamaram para gravar, não sei. Agora, Érico, a gente quer que você grave uma matriz completa de direito penal, parte geral. Eu quero agora uma para delegado. Eu quero agora uma... E eu me tornei professor do Gran. Que atualiza muito, né, cara? A lei atualiza muito e... Demais, você não para. E sai com um curso novo... Não, assim, depois que você entra no mundo da docência, né, e ainda mais o Gran Curso Online, que é um curso de sucesso com muitos alunos, a demanda é muito grande. Cara, o marketing deles é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu descobri por que depois. É muito bom. O cara que cuida do marketing deles é bom. É o Guilherme.
O Guilherme é um cara sensacional, é um cara brilhante, é um dos caras mais sensacionais que eu conheço no mundo do marketing digital. Ele entende a cabeça, apesar de nunca ter sido concurseiro, ele entende a cabeça do concurseiro. Ele é uma pessoa de um bom coração. Então, e o Gran Curso Online possui pessoas de bom coração, desde a presidência até a pessoa que trabalha na limpeza. Todo mundo ali tem bom coração, né? E isso gera um clima lá dentro muito bom. Então, o rapaz que trabalha no marketing, né, que hoje ele é gerente de marketing, o Guilherme, ele é um cara de um coração muito bom. Então, ele passa esse sentimento que é de toda a equipe do Gran Curso Online para os alunos. Né? E é um marketing genuíno, não é aquele marketing apelativo porque a gente quer novos alunos. Não, é aquele marketing do sentimento do aluno. Nós nunca ensinamos isso até hoje. Sabe? Não é apelativo, é aquela coisa assim, estamos passando aqui o sentimento e o sentimento dos professores é muito de querer ajudar, cara. E eu falo isso com todo o meu coração. Quando eu entro numa sala de aula, claro que eu ganho por aquilo. É óbvio que eu recebo por cada aula que eu dou. Cara, a minha última preocupação é o que eu vou ganhar. A minha última preocupação. Já teve várias aulas que eu dei de graça. Já fui chamado para dar aulas em vários lugares e eu falei, eu vou. Ah, quanto que é a sua aula? Quanto que você quer receber? Eu não quero receber nada. Eu quero estar com os alunos. Eu quero ensinar, eu quero participar disso. Porque assim, se tornou uma segunda vocação na minha vida, dar aulas. Né? Eu, que até os 31 anos de idade não tinha entrado... Minto, eu já tinha sido professor de inglês quando eu era moleque. Sério? Sério. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu estudei inglês a minha vida inteira. Então, assim, eu falava fluentemente, falo ainda fluentemente, e aí eu fui professor de inglês durante um ano da minha vida. Né? Então, assim, já tinha entrado em sala de aula, mas sala de aula, sim, de menino, para aprender inglês, não sei o quê. Inclusive na Casa Thomas Jefferson, que é uma escola de inglês aqui de Brasília. Legal, excelente. Bem grande. Nossa. Excelente. Fui professor lá um ano, um lugar maravilhoso, que é onde eu estudei minha vida inteira. O inglês que eu aprendi foi sempre na Casa Thomas Jefferson. Estudou bem? Estudei bem. É uma escola muito boa. É uma escola muito boa. E aí foi uma oportunidade também de ser professor da escola que eu tinha aprendido inglês, né? E então, assim, eu já tinha entrado na sala de aula para ser professor de inglês durante um ano. Mas aquela vocação de ser professor, aquele amor pela docência, cara, veio no Gran Curso Online. E até 31 anos de idade, eu não tinha entrado num estúdio para dar aula. Eu não tinha entrado numa sala de aula, digamos assim, com mais de 15 pessoas, né? Porque as turmas lá na casa... Não, e lá tá bem tecnológico agora. Sim. Eu vi o estúdio do Gran, é gigante. É gigante e cada vez mais estúdios, cada vez mais professores para dar conta, né, de toda a demanda que a gente tem. São muitos alunos, são muitos concursos para serem ensinados. E aí, cara, eu entrei de cabeça nesse negócio de dar aula. Assim, tive uma paixão por essa vocação que eu desenvolvi. E me tornei professor aos 32 anos de idade. Tô falando 31, não, foi aos 32 anos de idade. Não, foi em 2018. 33, cara. Eu tô viajando. 31 eu me tornei delegado com 31 anos de idade. Eu me tornei professor com 33 anos de idade. Eu tenho hoje 36 anos de idade. Eu tenho 3 anos que eu sou professor de concurso público e, consequentemente, professor do Gran Curso Online, que foi a casa que apostou em mim, que me aceitou. E aí, cara, só para finalizar a história, para você ver como que as coisas acontecem, né? Como que são os rumos da nossa vida. Você planeja uma coisa, a vida acontece de outra forma. Meses depois, eu conversei com essa coordenadora, a Andrea, que é quem tinha me convidado para gravar aquelas aulas de crimes contra o patrimônio. E ela virou para mim e falou assim: Érico, eu descobri semana passada que você não era professor. Eu descobri semana passada que você nunca tinha dado aula de direito. Eu falei: sim, Andréia, mas eu nunca escondi isso de ninguém. Ela: pois é, mas o Aragonê, quando ele te recomendou, ele falou que você era um excelente professor. E eu confiei na palavra, na recomendação do Aragonê, então eu não fui nada atrás de você. Mas ele não mentiu. Você é delegado, então isso te credencia. E vem o Aragonê Fernandes, principal professor do Gran Curso Online, e fala que você é um bom professor, eu não preciso de mais nada. Deixa eu colocar esse cara para dar aula. Tenho nem dúvida do que vou fazer. Tenho nem dúvida do que eu vou fazer. E, na verdade, depois ela foi descobrir, e eu realmente nunca tinha omitido esse fato. Né? Ou se omitir, não foi propositalmente.
Eu sempre falei abertamente, vou dar aula, vou começar a dar aulas agora. É um fato que eu nunca omiti, mas ela não tinha se atentado. E ela falou, Érico, se eu soubesse que você nunca tinha dado aula, eu jamais te colocaria para gravar aulas na semana seguinte. Ainda que a gente apostasse em você, a gente faria uma experimentação, você passaria por alguns testes. Eu não te colocaria numa sala para você gravar direto uma aula. A ela, mas graças a Deus que eu não sabia disso, porque eu apostei em você e deu certo. E eu falo, Andréia, que bom então que as coisas aconteceram como aconteceram, que bom que deu certo. E eu sou muito grato, pelas experiências que eu tive na minha vida, como Deus foi abrindo as portas para eu me tornar delegado de polícia, porque eu sei que aquela prova objetiva, aquela prova discursiva, eu não teria sido aprovado sem a ajuda dele, e por ter aberto as portas para desempenhar essa outra missão que eu tenho na minha vida, que é dar aulas, que é uma missão que eu amo, uma missão que eu tenho uma paixão absoluta e que eu nunca na minha vida agora penso deixar de fazer. E essa projeção de voz que tu sempre teve ou desenvolveu depois? Projeção de voz? Tu projeta a voz bem, então a voz... Eu sempre falei alto, cara. Okay. Eu falo muito alto, entendeu? Daqueles assim que tu começou a falar que esse cara é muito professor. Aquela coisa que você tá em festa projeção de voz gigante. Aquela coisa que você tá em festa de família, assim, todo mundo, fala baixo, lá que tem inconvenientes, não é pra gritar, fala baixo, entendeu? Eu sempre fui um cara que fala alto. Na verdade, minha família inteira fala alto. Né? Minhas irmãs, meus pais, família italiana. Italiana, né? Eu ia perguntar. Família italiana, bicho. Família italiana. Érico Palazzo, é italiano mesmo. É Palazzo. Meu realmente. Bisavô italiano. Tanto o lado do meu avô quanto da minha avó paternos, tudo italiano. Então a gente pegou muito essa coisa de falar alto, de gesticular, de ser muito emotivo, entendeu? Adoro os italianos. E aí a gente pegou isso daí, nada treinado, cara. Eu nunca fiz um treinamento para ser professor. Falar em italiano, tem uma coisa da cozinha italiana que me surpreendeu. Nhoque. Eu jamais pediria um nhoque na minha vida. Outro dia eu fui em um restaurante italiano. Aí, acabou caindo na minha mesa o nhoque. Mas, cara, negócio maravilhoso. Era um nhoque com umas castanhas caramelizadas assim. Cara, maravilhoso. É uma comida boa. Nossa, que comida boa. Eu não imaginava que um prato que é só massa, Sim. que a gente aqui, né, tem esse preconceito. A gente gosta da carne, né? Da proteína. Exato. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Apesar de gostar de uma massa, eu preciso de uma proteína na comida, cara. Né? Não tem como. Mas o nhoque é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Tu começou falando aqui no meio... Enfim, tava falando aqui no meio das tuas angústias. Tu se ajoelhou no chão para orar. Eu queria entender um pouco tua relação com Deus. Tu pode falar sobre isso? Cara, eu trato Deus como Pai Celestial, né? Deus, para mim, é meu pai. Assim como eu tenho um pai terreno que eu amo incondicionalmente... que é meu pai, a minha mãe, eu tenho um pai celestial, que eu sei que me ama incondicionalmente e que eu o amo incondicionalmente. Eu sei que ele me trata como seu filho e eu sei que tudo que eu preciso, ele vai me atender, desde que eu faça a minha parte, desde que eu seja digno de receber as bênçãos que ele tem reservadas para mim. Então, sempre que eu penso em Deus, eu penso numa pessoa próxima, uma pessoa que sabe exatamente quem é Érico Palazzo, uma pessoa que eu sei que me ama, e que basta eu fazer a minha parte. Seja sendo obediente aos princípios, aos mandamentos que ele me deu, seja fazendo a minha parte, arregaçando as mangas, né? Como diz em Tiago, a fé sem obras é morta. Então, eu posso ter a fé, eu sei que milagres acontecem, desde que eu faça a minha parte. A graça pode me salvar, desde que eu faça a minha parte. Então, essa é a relação que eu tenho. Tu é daqueles... Que lê a Bíblia, que frequenta igreja, como que... Sim. Eu frequento igreja, eu vou à igreja, frequento todos os domingos, eu vou à igreja. Eu, quando na juventude, eu fui missionário da igreja, dos 19 aos 21 anos de idade, que eu falei que eu fui aos Estados Unidos, eu fui missionário da igreja durante 2 anos nos Estados Unidos. Tô ligado. O carinha do paletó, exatamente, vai no meio da rua com a plaquetinha. Exatamente. Então eu fiz missão pela igreja e com 18 anos eu me habilitei. Eu falei, olha, eu tenho interesse. Eu quero servir uma missão. E você não escolhe aonde você vai. Né? Eu tenho deu sorte para ir para os Estados Unidos? Eu tenho amigos que o pessoal fala, pô, mas uma missão Nutella dessas, né, cara? Ir para os Estados Unidos...
Cara, mas os Estados Unidos tinham os desafios dos Estados Unidos. Né? Eu tive amigos que serviram, brasileiros que serviram no Brasil, brasileiros que serviram na América do Sul, em países latinos. Eu tive amigos que foram para a África, eu tive amigos que foram para o Japão, que foram para a Europa. E eu fui chamado para servir nos Estados Unidos. Agora, eu tive problemas de desconforto na minha missão, né? Que a gente sempre fala, pô, o cara que vai para a África, ele vai ter um grande problema lá. Vai passar fome, talvez ele tenha problema de desconforto. Mas o povo com quem ele vai lidar, até por ser um povo mais humilde, vai amá-lo. Vai amá-lo. Lá nos Estados Unidos, ao servir missão nos Estados Unidos, eu tive problema de desconforto? Não tive. Eu morei em Boston, o apartamento que eu morava tinha aquecedor, porque lá é frio, se você morre se não tiver aquecedor. Lá é muito frio, né? Então, assim, eu passei desconforto? Não passei desconforto. Agora, é um local em que a população é mais rica. É um local em que a população... Poxa, eu ia na casa de uma pessoa para tentar ajudar. Pessoa, sai do meu quintal. Pisa fora da minha casa. Então, assim, dia após dia, meus companheiros, a gente era rejeitado, cara. E essa rejeição me fez crescer muito. Eu fui extremamente rejeitado ao longo desses 2 anos que eu estava na missão, sabendo que eu estava fazendo a coisa certa. E o fato de eu ter sido rejeitado, aquilo ali só me deu força. Tu estava pregando aquilo que tu mais acreditava. Aquilo que eu acreditava, eu estava pregando uma coisa que eu sabia que era verdade e que ajudaria a vida das pessoas. Agora, se eu estou sendo rejeitado, e às vezes a gente vai ser rejeitado na nossa vida, e eu passei por diversas situações na minha vida que eu fui rejeitado, inclusive quando eu fui rejeitado e sofri reprovações em concurso público, aquilo ali não me abatia. Eu ficava chateado, ficava triste, mas no dia seguinte eu estava estudando. Eu ficava chateado pela reprovação, putz, podia ter sido dessa vez, mas no dia seguinte eu me levantava e voltava a estudar. Então, as experiências da vida... E à época, muitos amigos meus me falaram, como é que você vai... A gente vai começar a faculdade agora. E eu fazia 2 faculdades aqui em Brasília. Eu fazia administração na UNB e fazia direito no CEUB. E eu larguei as faculdades para servir missão. Fazer missão. E aí os meus amigos falaram, tu é maluco, bicho? Tu tá com a vida feita aqui, tá fazendo 2 faculdades? Como assim você vai fazer missão? Exatamente. E eu falei, cara, tanta coisa que Deus tem reservado para mim na minha vida. Eu sei que Ele me ama. Eu não posso entregar para Ele 2 anos da minha vida, né? Foi o que eu fiz. Né? E eu tenho certeza absoluta que muitas das bênçãos que eu recebo na minha vida são provenientes do tempo que eu servi a Deus. Né? E eu tenho essa convicção, eu tenho esse testemunho vivo dentro de mim. E aqueles 2 anos que eu passei lá só me fizeram crescer. Eu voltei... Tanto que tu, com 31 anos, tu era delegado. Sim. 31, pô, Sim. Muito novo. Exato. E quando eu voltei, até foi 2 anos, dá para você pensar muita coisa, né? Dá. Em 2 anos você pensa muita coisa. E lá eu não estudava, são 2 anos que eu não estudei, né? A gente estava voltado para isso. E nesses 2 anos eu pensei muita coisa. Uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: larga a administração, fica no direito. Putz, mas eu ralei pra caramba pra passar na UNB, na Federal. Logo na UNB? Logo na UNB, eu vou largar. E eu juro pra você que antes da missão, eu gostava mais da ideia de administração. Eu gostava mais do trabalho, era uma coisa que me atraía mais. E foi na missão que assim, não, larga aquilo, isso veio muito claro para mim. Larga a administração na UNB e fica somente no direito. Estuda direito, que aí o seu futuro é dentro dessa área. E eu confiei, larguei a UNB, larguei a administração, fiquei na área do direito. E enfim... E aconteceu aí a minha vida hoje toda dentro do direito, como professor, como delegado de polícia. Tá, dentro de religião ainda, e pelo fato de a gente ter enfim, no Brasil a gente é muito católico e evangélico. Como que tu tem sofrido algum preconceito? Como que é essa tua relação com esse outro público? Porque tem o público evangélico legal, mas tem um público chato pra caramba também. Cara, assim, teve algum embate, algum choque já? Nunca tive qualquer embate. Eu acho que hoje, claro, que em algumas situações há intolerância religiosa no Brasil, a gente sabe que existe, né? A gente vê isso acontecendo, crimes sendo praticados por intolerância religiosa no Brasil. Mas o Brasil, comparado a outros países, tem uma liberdade religiosa muito grande.
Acima de tudo, sou cristão. Sou cristão, assim como católico, assim como evangélico. Me relaciono super bem com as outras religiões. Todas as religiões, elas ajudam pessoas. Elas estão aqui para ajudar e tornar as pessoas melhores. Por que eu teria problema contra a religião? Por que outras religiões teriam problema comigo? Então as religiões devem ser respeitadas. As crenças devem ser respeitadas, independentemente de ser cristão, independentemente de ser uma determinada denominação, independentemente de ser budista, de ser confucionista, de ser hinduísta. Não. São religiões, são crenças, devem ser respeitadas e, em regra, as religiões elas estão aí para ajudar as pessoas. Né? Então, nunca sofri qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desrespeito pela pessoa que sou, pelas minhas crenças. Muito pelo contrário, né? Eu passo quem eu sou hoje, eu sou a pessoa que eu sou hoje, graças às minhas crenças. Né? E os alunos, as pessoas com quem eu lido de maneira geral, percebem isso em mim. Percebem que eu tenho os princípios religiosos, né? Que eu conheço a Bíblia, que eu conheço os ensinamentos Deve de chegar Cristo. um professor, os alunos devem chegar, professor, você é evangélico? Você recebe essa pergunta, né? E sou, né? Eu sou evangélico, eu acredito nos evangelhos. Eu acredito. A minha avó era extremamente católica. E eu fui na igreja católica a minha vida inteira. Eu estava na igreja católica. Já tomei hóstia. já beijei a mão do padre. Já beijei a mão do padre. Já rezei para Maria. Isso me fez mal? Muito pelo contrário, só pode ter me feito bem. Né? Maria, mãe de Cristo. Entendeu? E a minha vida inteira eu lidei com pessoas de todas as crenças, religiões. Mesmo na missão, eu frequentava outras igrejas com o maior carinho. Vinha uma pessoa que eu conhecia, poxa, vai lá na minha igreja para você conhecer. Claro que eu vou. A igreja vai falar uma coisa ruim? Claro que não, vai falar coisa boa. Né? No fim das contas, está todo mundo no mesmo barco tentando ter alguma elevação espiritual. Exatamente. Né? Exatamente. E, doutor, quer fazer suas alegações finais para a gente encerrar esse podcast aqui? Vamos lá, minhas considerações finais. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece. Sou extremamente grato de conseguir pessoas que nem você para o meu podcast, cara. Cara, para mim é uma grande satisfação. Você me chamou aqui para falar de duas coisas que eu amo. Eu amo ser delegado de polícia, eu amo polícia e eu amo ser... E aí, se colocasse numa balança, tivesse que escolher? Cara, essa é talvez uma das únicas perguntas que eu não sei responder. Não, eu já pensei sobre isso. Claro que eu já pensei sobre isso. Se me colocassem na parede, você tem que escolher um dos dois, senão eu te mato. Se te colocassem na parede, você tem que escolher um dos dois, porque um deles você vai ter que abandonar. O que você faria? Eu não sei. Que bom que eu não preciso pensar muito sobre isso. Não. Que bom que eu não preciso pensar muito sobre isso, porque eu posso fazer os dois. Sim, tá bem. Né? A bênção da minha vida é que eu posso fazer os dois. Eu posso ser delegado, eu posso ser professor. Né? Que bom que eu posso fazer os dois, porque hoje eu teria uma grande dificuldade em escolher somente um deles. E você me chamou aqui para falar das coisas que eu amo fazer, que é ser delegado de polícia, é trabalhar na polícia, é investigar crimes e ser professor, principalmente professor de concursos públicos, professor da OAB, né? Que a gente está aí buscando, ajudando pessoas a realmente mudarem de vida. Eu mudei a minha vida por meio da educação, quero ajudar outras pessoas também a mudarem suas vidas por meio da educação e por meio da polícia. Eu acho... Estudar para concurso é um negócio muito ingrato. Porque tu não é ninguém até o dia que tu é alguém, o dia que tu passa num concurso. Até lá, sim, tu não é ninguém, assim, né? Financeiramente, tu tá ali na luta, estudando. Eu acho extremamente ingrato. E eu acho bem bacana o que vocês fazem enquanto professores, porque vocês fornecem um material, mas vocês pegam também na mão e dizem, cara, calma, eu já passei por isso, sei o que você tá passando. Vai com calma. Exato. E o trabalho do professor é esse, é conduzir pela mão mesmo. A gente se envolve emocionalmente. Cara, ainda que seja um curso online, quando a gente vê aquelas mensagens no chat, as pessoas vindo falar com você, as pessoas me parando no meio da rua para vir conversar, e você vê um rosto de um aluno, cara, eu sinto um amor genuíno quando eu abraço, quando eu cumprimento um aluno na rua. A gente foi, que nem eu falei para você, que a gente foi para Sergipe semana passada, na semana anterior a gente estava lá em Fortaleza. Daqui a algumas semanas a gente vai estar em São Paulo, vamos voltar a Fortaleza para outros concursos. Cara, quando eu vejo lá a gente na porta de prova, dando um abraço num aluno, um aluno vindo abraçar a gente, caramba, eu sou muito feliz por ter aprendido direito penal, direito processual penal com você. Cara, eu juro para você que eu sinto um amor genuíno por aquela pessoa. Né? Então, assim, é algo que a gente faz com muita
com muita felicidade. Não, É o que eu gratificante. acho bem legal é que o que tu vive no teu dia a dia, tu dá aula sobre aquilo. Sim. E tu é obrigado a sempre se manter atualizado por conta das aulas. Dificilmente alguém vai te pegar de calças curtas no teu plantão. É difícil. Uma coisa acaba ajudando a outra realmente. Uma coisa alimenta a outra ali, né? Ajuda muito mesmo. Como professor eu tenho que estar atualizado e como delegado eu tenho que estar atualizado também. Mas assim, parece mais fácil tu se acomodar enquanto tu é só delegado. Uhum. Tu tá ali todo dia, tu já tá fazendo, faça todo dia. É verdade. Tu não tem obrigação de saber uma mudança mínima porque vai cair no concurso e aí tu tem que ensinar pro cara. É verdade. É verdade. Você, perfeito a sua percepção. É mais fácil se acomodar como delegado de polícia. Até porque 99% dos crimes com os quais eu lido são os mesmos. Uhum. Entendeu? Se eu pegar aqui para você, eu vou falar os crimes com os quais eu mais lido no dia a dia. Roubo, furto, violência doméstica familiar contra a mulher, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e embriaguez ao volante. Pronto. Aqui, ó. Domina isso aí, já tá. Com 6 tipos penais, eu falo para você aqui quais são os delitos com os quais eu mais lido no meu dia a dia. Claro, eu tô na Polícia Civil. Se eu fosse da Polícia Federal, seriam outros crimes. Eu tô na Polícia Civil, numa periferia, trabalhando no plantão. Se eu trabalhasse numa especializada, se eu trabalhasse talvez em outra área, talvez eu lidasse com outros delitos. Mas hoje a minha realidade, como plantonista, como delegado lá em São Sebastião, são esses 6 crimes que eu lido. Claro, aí vem alguma coisa diferente, vem uma apropriação indébita, vem um estelionato, vem uma invasão de terra pública, vem um crime ambiental. Claro, recorrentemente nós temos coisas diferentes. Mas o feijão com arroz é isso. Legal. O feijão com arroz é isso. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Obrigado de verdade. Fico muito feliz em ter acesso a bons convidados, assim como você. As portas estão abertas. Valeu. Se um dia tiver algum conteúdo específico que tu, esse conteúdo é a cara daquele podcast, quiser trazer aqui, a gente pode conversar especificamente sobre o conteúdo, tá? Combinado. Obrigado para você que nos assistiu até aqui, que nos ouve até aqui. Até a próxima. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Tchau, tchau.